Hey, hello there, this is Rui again. E aí, pessoal, maravilha? Então vamos agora ao sétimo e último vídeo dos comparativos e superlativos. Bom, na teoria você assistiu todos eles em ordem e está chegando nesse último aqui. Então você já viu os comparativos de superioridade, igualdade, inferioridade, correlativos. Você já viu o superlativo de superioridade e agora a gente vem para o superlativo de inferioridade. Não custa refrisar que quando a gente fala de superlativo, imagina-se uma coisa maior ou a maior, a melhor. Só que o superlativo ele também pode ser inferioridade, pode ser o menor. Então vamos prestar bastante atenção aqui. É um ponto simples, por isso que é um vídeo curto. É um ponto bem simples. Eu tenho certeza que qualquer um vai poder entender essa aula assim que eu terminar ela. Maravilha? Então vamos começar. Para fazer o superlativo de inferioridade, tudo que precisamos fazer é the least mais o adjetivo. Seja ele curto ou longo. Bom, a gente já viu que quando estávamos falando sobre comparativos, lá os comparativos de superioridade, a gente tinha uma função, tinha que separar o adjetivo curto do adjetivo longo, e daí o curto tinha 3 regras e o longo só tinha uma, então eram 4 e era uma baderna. Quando a gente viu superlativo de superioridade, igual. Então você tinha os adjetivos curtos, você tinha os adjetivos longos, você tinha as subdivisões dos curtos e dava aquela função toda. Quando a gente fala de superlativo de inferioridade, a coisa é muito mais simples. Porque não importa se eu estou falando de adjetivo curto ou longo, a regra é a mesma. Vai ser simplesmente the least e o adjetivo curto. Mesma coisa vai acontecer com o longo. The least. Por exemplo, te dou 2 xícaras de café e você vai me dizer o seguinte: the least hot is with milk. Pronto. O menos quente está com leite. Longo. The least important problem is this. Morreu o assunto, acabou. Curto, né? Acabou. Tchau. Vai embora. Já era. Bom, óbvio que a gente vai colocar alguns exemplos disso aqui. Mas a regra, o vídeo todo, sinceramente, ele se resume a isso aqui. Se você pegou isso aqui direitinho, acabou o teu problema. Mas, de qualquer forma, vamos passar alguns exemplos para que você entenda um pouquinho melhor as coisas. Vamos lá? Bom, lembrando que essas aulas, o foco delas não é pegar vocabulário, mas já que temos as frases, palavras novas, por que não praticar? Então a gente vai fazer como em todas as outras. Primeiro eu vou explicar as frases, depois delas explicadas a gente vai fazer repetição 3 vezes de cada frase para dar uma aprimorada no vocabulário. Pode ser? Vamos lá então. A primeira frase diz assim, ó. Looking at all the cars she had, the Mazda was the least new. Então, joia. Looking at, olhando para. Pessoal, look at, olhando para. Então, só um parênteses aqui. Tem uma sériezinha de verbos, de vídeos ali que chama main verbs, verbos principais. Lá tem um só sobre o verbo to look. Porque o to look, cada coisinha que você coloca do lado dele, ele muda o significado, tá? Bom, vamos lá. Looking at all the cars he had. Então, aqui a gente tem o passado do verbo to have. Então, aqui seria teve ou tinha, né? Olhando para todos os carros que ele teve, the Mazda was the least new.
o menos novo. O menos novo é obrigatoriamente o mais velho, certo? Então eu poderia fazer essa frase assim: the oldest. Lembrando que aqui é o superlativo de superioridade. Certo? Que a gente tem o the mais o est. Ok? Bom, a segunda frase diz assim, ó, the least easy thing was to forget her after all those years. Então, a mais fácil coisa foi esquecê-la de ela após todos aqueles anos. Ok? Então a coisa menos fácil foi esquecê-la após todos esses anos. Rui, esse the least easy, se é o menos fácil, eu poderia dizer que é o mais difícil, eu poderia ser the hardest. Ou de repente eu poderia colocar the most difficult. Aqui com longo e aqui com curto. Sim, aqui também estaríamos falando sobre o comparativo. Ai, gente, que horror. Que não é comparativo, tá? É superlativo. Eu achei que eu tinha mudado nos slides e eu não mudei. Poxa vida, tá? Superlativo. 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 E nos outros vai estar tudo igual, então a gente vai escrever superlativo em todos eles, tá bom? Bom, mais exemplos aqui de superlativos. Muito bom. The least beautiful girl at the party was the one who looked at him. Nesse momento eu me dou conta que eu não repeti as outras frases, então vamos voltar lá e vamos repetir, vai lá. Eu falo e você repete, ok? 2 vezes cada uma. Looking at all the cars he had, the Mazda was the least new. Okay, again. Looking at all the cars he had, the Mazda was the least new. Good. The least easy thing was to forget her after all those years. Good. The least easy thing was to forget her after all those years. Beautiful. Bom, agora vamos fazer a explicação desse aqui. Olha só. A garota, né? A menos bonita garota na festa foi aquela que, esse who aqui, né? Que no sentido de quem, porque é uma pessoa, olhou para ele. Good, no problems. Aí vamos lá, the least beautiful girl. Joia. A menos bonita. Rui, se ela é menos bonita, ela não é a mais feia? The ugliest. Aí aqui nós temos superlativo de superioridade. EST mais the. É a mesma coisa? Mais ou menos. No final a gente vai entender isso aí. Bom, a segunda frase diz assim, ó. The least comprehensive of his friends was the one who showed up to help him.
Então, o menos compreensivo de seus amigos foi aquele que apareceu, showed up. Apareceu no sentido de veio participar para ajudar. Aqui nós temos o verbo ajudar. Então, o menos compreensível de seus amigos foi o que apareceu para ajudar. Opa, faltou repetir. Vamos lá? The least beautiful girl at the party was the one who looked at him. Again, the least beautiful girl at the party was the one who looked at him. Good. The least comprehensive of his friends was the one who showed up to help. Again, the least comprehensive of his friends was the one who showed up to help. Maravilha! Agora a gente vai responder a pergunta que eu deixei em aberto nesses dois. The least big or the smallest? E agora? O menos grande ou maior? E a gente entra num problema, pessoal. Bom, vamos lá ver então dessas 4 frases, vamos ver 3 delas e trabalhar essas 3 aí. Olha só. Então assim, ó, olhando para todos os carros que ele teve, o Mazda foi o menos novo. O menos novo não é a mesma coisa que o mais velho. Primeiro a gente vai entender que não obrigatoriamente. Vamos entender assim então, olha só. Então se eu estou falando de um carro, vou fazer uma divisão aqui, ó, pronto. Se eu estou falando de, eu vou colocar 4 carros na jogada. Um é de 1960. Um é de 1962. Um é de 2016. Um é de 2017. Certo? Então nós temos o carro A, o carro B, o carro C e o carro D. Então se eu for comparar esses dois aqui, só esses dois, eu vou dizer o quê? O A é mais velho do que o B. Tá certo o que eu estou dizendo? O B é mais novo do que o A. Olha, não está errado. Mas se eu for comparar o B com o C ou com o D, eu vou chegar à conclusão de que o A ele é só mais velho. E o B ele é menos velho. Mas os dois são velhos. Então, sim, existe essa diferença. Não significa obrigatoriamente que o menos novo é igual ao mais velho. Pode ser, mas pode não ser. Tá? A conotação ela fica muito em aberto, aí dependendo da frase e do que você estiver falando. As pessoas elas têm um certo medo, uma certa retração a usar o superlativo de inferioridade. Superlativo. Shit. Sorry. Superlativo de inferioridade. Por quê? É muito mais fácil você pegar um adjetivo que seja oposto e usar o superlativo de superioridade. Fica bem mais simples. Sim, fica mais simples. Eu não estou dizendo que não. A única questão é, não está errado. Tá? Então, quando eu digo aqui, nessa frase, o menos novo, se fosse essa situação, o menos novo seria esse aqui, que é o mais velho em comparação a esse. Mas se você fizer uma comparação em larga escala, não, os dois são velhos. Então não é que ele é mais velho, ele é só menos novo. Vocês vão entender no próximo exemplo. Que é esse aqui. Depois eu volto para esse aqui, tá? Vamos para esse aqui, ó. Olha só. Então, a menos bonita. A menos bonita é igual a mais feia. Não necessariamente.
Se eu colocar duas beldades aqui, coloco duas atrizes que são, assim, exemplos de beleza. Vamos colocar duas quaisquer aqui. Vamos colocar a Charlize Theron e vamos colocar a Angelina Jolie. Pronto. Alguma delas é feia? Não, elas não são mulheres feias, são mulheres bonitas. Só que uma é menos bonita do que a outra. Elas não são feias. Uma é menos bonita, só. A mesma coisa vai acontecer se nós pegarmos duas mulheres feias e... Não me veio nenhum exemplo na cabeça agora. Tá bom, né? Só para você entender o contexto. Eu não vou pegar duas mulheres feias e vou dizer, não, essa aqui é mais bonita que aquela. Não, as duas são feias, ela só é menos feia. Então, menos alguma coisa não é obrigatoriamente mais do outro, certo? Sempre que você for fazer essa comparação, você tem que ter um parâmetro de comparação um pouco maior, de acordo com a frase que você está encontrando ali. Então, antes de você dizer essa frase está errada, não. Pense num prisma um pouco mais amplo. Ela pode estar de uma maneira que você não está acostumado a usar, o que não significa que esteja errado. Todas estão corretas. The least easy thing, a coisa menos fácil foi esquecê-la após todos aqueles anos. A coisa menos fácil foi a coisa mais difícil. Gente, bato no mesmo ponto. Se você tem 4 opções, 2 são fáceis, 2 são difíceis, você tem a mais fácil, a menos fácil, a mais difícil e a menos difícil. 4 coisas diferentes, ok? Bom, galera, seguinte. Quanto ao superlativo de superioridade, é só isso. Como eu prometi, era um vídeo curtinho. Eu espero muito que você tenha compreendido o que eu quis passar. Se você não conseguiu, deixo sempre o recado, me procura nas redes sociais, o Facebook, a gente conversa por lá. E dependendo do número de perguntas que tiver sobre cada tópico, eu gravo um vídeo e mando por lá para vocês. Tá ok? Meu nome é Rui Ventura e foi um prazer estar com você em mais esse vídeo. Até a próxima.